Deus. Versículo de número 6. E então o Senhor, Deus, fez nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a boboreira, e essa se secou. Você pode dizer glória a Deus por esta palavra? Senta adorando o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos nesta noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. Os versículos que nós lemos trata-se a saber acerca do profeta Jonas. Jonas, conhecido por alguns como profeta fujão, como alguém que está tentando fugir do centro da vontade de Deus. Verdade é que Jonas sabia que era impossível fugir da presença do Senhor dos Exércitos. Quem é que nunca viu o salmista salmodiar e dizer: para onde eu irei da tua presença? Se eu subir até o céu, tu estás. Se eu descer até o Seol, tu estás também. O dia e a noite para o Senhor são a mesma coisa. Verdade é que é impossível fugir da presença de Deus. O capítulo de número 1 narra em dizer que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Perceba que Nínive é uma cidade pecadora. Perceba que Nínive é uma cidade que está fora da vontade de Deus. Mas Deus envia o seu profeta para pregar naquela localidade. Perceba que Jonas se levanta. Ele desce até Jope. Só um pouquinho fundo, deixa suave. Ele desce até Jope. Ele paga a sua passagem. E a Bíblia diz que ele está com a intenção de fugir para a cidade de Tarsis. Ele quer fugir da vontade do Senhor. Perceba que quando Jonas entra em desobediência a Deus, ele está no lugar da chamada. Do lugar da chamada ele desce para Jope. De Jope ele desce até o navio. E a Bíblia é categórica em dizer que tudo que Jonas queria era fugir da presença de Deus. A pergunta é: será possível fugir da presença de um Deus que os seus olhos são como chamas de fogo? Será que é possível fugir da presença de Deus, que a Bíblia diz que os seus olhos estão contemplando os bons e os maus na face da terra? Verdade é que é impossível fugir da sua presença. Mas a Bíblia diz que Jonas, ele vai tentar fugir da presença de Deus. Perceba que Jonas paga a sua passagem. Para pecar, ele começa pagando. Aí a Bíblia diz que ele entra para dentro do barco. E o texto é categórico em dizer que ele desce para baixo, ou seja, para o porão. E é neste ambiente aqui
que a Bíblia diz que Jonas, ele está dormindo um profundo sono. A primeira verdade que eu aprendo no texto é que existem pessoas que estão dormindo. Existem pessoas que estão dormentes e elas não perceberam ainda que o diabo, como diz a Bíblia, que anda ao derredor procurando a quem possa tragar, está querendo destruir a sua casa, está querendo destruir a sua família, está querendo destruir seu casamento. Perceba que Jonas, ele está dormindo. Tem gente que coloca a cabeça no travesseiro e consegue dormir uma noite de sono tranquilo. Aí ele acha que está tudo bem, aí ele acha que está tudo tranquilo. Mas eu vim aqui como boca de Deus dizer para alguém: não é porque tu está dormindo tranquilo que Deus está aprovando a forma que você está. Não é porque as coisas estão acontecendo que Deus está aprovando, oh glórias a Deus, a tua vida diante da sua presença. Perceba que Jonas está dormindo, mas Deus manda um vento. A Bíblia diz que Deus manda uma tempestade. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei como Deus vai fazer, mas o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, se for preciso eu mandar vento, eu vou mandar vento. Se for preciso eu mandar tempestade, eu vou mandar tempestade. Se for preciso eu abrir a cova de alguém, eu vou abrir a cova de alguém. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o grandão está na casa e está dizendo: eu vou trazer alguém de volta para o centro da minha vontade. Perceba que Jonas está fugindo e está achando que está tudo bem. Aí Deus manda o vento, Deus manda a tempestade. Sabe o que me incomoda? É que o vento está soprando, a tempestade está assolando, e dentro daquela embarcação todos os marinheiros estão em prejuízo por causa de Jonas. Estão lançando as suas fazendas fora. E fazenda aqui fala da riqueza, fazenda aqui fala de algo que eles conquistaram com o suor do rosto, mas por causa da presença do Jonas eles estão em prejuízo. O que me chama a atenção e me incomoda é que tem gente dormindo enquanto o casamento está quase acabando. Tem gente dormindo enquanto o filho está quase descendo da sepultura. Mas se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, eu diria: acorda diante da presença de Deus. Deus te chamou como coluna, Deus te chamou como coluna da tua casa. O grandão está na casa e está dizendo: acorda deste sono. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado e diga: nessa noite Deus te dá uma ordem. Acorda. O texto diz que Jonas está dormindo. Só um pouquinho fundo, eu quero bem suave, eu quero pelo menos ouvir. O texto diz que Jonas está dormindo. Enquanto Jonas está dormindo, a Bíblia Sagrada diz que os marinheiros estão orando. E quando Jonas está dormente, a Bíblia diz que os marinheiros estão cada um clamando a Deus. Perceba que quando Jonas entra em desobediência ao Senhor, ele perde o hábito de orar. Enquanto ele está dormindo, tem alguém orando. Enquanto ele está dormindo, tem alguém clamando. Enquanto ele está dormindo, tem alguém buscando a presença do doce Espírito de Deus. Pastor Daniel, não entendi. A casa está de cabeça para baixo, mas alguém ainda está dormindo. Mas eu vim como boca de Deus, Deus dizer para alguém: a ordem do Senhor é para você acordar e descer na oração. Perceba que os marinheiros estão orando. De repente o capitão daquele barco começa a dar uma volta no navio e percebe que Jonas está dormindo. Quando ele percebe que Jonas está dormindo, ele desperta o Jonas. Sabe que Deus está dizendo aqui: se for preciso eu usar o macumbeiro, eu vou usar. Se for preciso eu usar o ímpio, eu vou usar. Mas eu vou despertar um crente que está dormindo. Pastor, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou despertar alguém que está dormindo.
Perceba que Deus vai usar o ímpio para despertar o Jonas. Perceba que Deus vai despertar o ímpio para acordar o profeta que estava dormindo. Ele dá uma chacoalhada em Jonas e diz: desperta, dormentes. O que fazes aí, dormente? Da onde tu vem? Para onde tu vai? Que ocupação é a tua? Que povo é teu? Perceba que Deus está usando o ímpio para perguntar qual era a ocupação do profeta. O profeta está sonolento, mas quando ele acorda, ele libera uma palavra dizendo: eu sou hebreu. Quando ele fala eu sou hebreu aqui, em outras palavras para você entender, Jonas está dizendo: eu sou crente, eu servo o Deus do céu, da terra, e que o inferno estremece diante da sua presença. Sabe por quê, pastora? Tem momento que Deus tem que usar o ímpio para lembrar crente que é crente, porque tem crente que se esquece que é crente no trabalho, que se esquece que é crente na escola, que se esquece que é crente na faculdade. Aí Deus usa o ímpio para perguntar: que ocupação é a tua, rapaz? Tu não era crente? Tu não fazia parte da equipe de louvor? Acorda! Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: tu é crente. E crente não anda em qualquer lugar. Crente não fala o que quer falar. Crente não vai para qualquer ambiente. O grandão está na casa e está dizendo: tu é crente. O marinheiro dá uma chacoalhada em Jonas e diz: tu é quem? Ele diz: eu sou hebreu. Tu é o quê? Crente. Tu é crente? É. E está fazendo o que aqui dentro desse barco? Parece que eu vejo o marinheiro dizendo: será que tu não pegou o barco errado, não? Será que tu não está indo na direção errada, não? Aí Jonas diz: é verdade, eu sou crente, estou em desobediência. E deixa eu revelar logo o problema. Por minha culpa, por minha causa, sobreveio esta grande tempestade. Sabe qual é o maior erro do povo? É não querer assumir as suas responsabilidades. Quer colocar a culpa em A, quer colocar a culpa em B, coloca a culpa na pastora, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa no irmão. Mas o grandão está na casa e está dizendo: toma vergonha na cara, assuma as tuas responsabilidades. Jonas olha e diz: a culpa é minha, e por minha culpa sobreveio essa grande tempestade. Eu sou crente. Quer que a tempestade acalma? O marinheiro diz: quero. Me lança para fora do barco. Porque quando tu me lançar para fora da embarcação, o vento vai acalmar. Eu vim aqui como boca de Deus, resposta de Deus, dizer para alguém: quer que essa tempestade acalme? Quer que esse vento acalme? Então lance Jonas para fora da tua embarcação. Coloca Jonas para fora nesta glória. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu estou dando uma palavra de ordem aqui nesta noite, porque eu estou querendo acalmar a tempestade na vida de alguém, na casa de alguém, no casamento de alguém. Ele está na casa e está dizendo: lança Jonas para fora. Eles pegam Jonas, e quando eles pegam Jonas e lançam Jonas para fora, a Bíblia diz que houve-se uma grande bonança. A tempestade acalmou, Lucão. E quando a tempestade acalma, o texto diz que Jonas está afundando para o mais profundo do mar. Aí a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe para tragar a Jonas. Tem uma maior discussão nisso aqui, irmão. Se a Bíblia estivesse dizendo que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditava também, porque a Bíblia é a pura verdade da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Aí a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe. O grande peixe agora traga o profeta. E a Bíblia diz que o profeta agora vai para o ventre do peixe. Entrou em desobediência, porque ele estava no lugar da chamada. Do lugar da chamada ele desce para Jope. De Jope ele desce para o barco. Do barco ele desce para o porão. Para o porão ele desce para o mar. Para o mar ele desce para o ventre do peixe.
é uma vida de declínio espiritual na presença de Deus. Aí quando eu vejo o profeta na barriga do peixe, eu percebo que pelo menos duas coisas, irmão, eliminaria a vida do profeta. Pastor Daniel, quais? A primeira coisa que eliminar a vida do profeta é o suco gástrico que é liberado do ventre do peixe, e é consumir o profeta. Mas sabe o que eu acho interessante? Porque o peixe é um animal irracional. Mas passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia, e o peixe percebe que tem algo dentro do ventre e não se consome, e não se consome, e não se consome. A segunda coisa que ia destruir a vida do profeta dentro do ventre do peixe era a falta de oxigênio. Uma vez que faltasse oxigênio na vida do profeta, ele teria uma morte cerebral. Mas a Bíblia diz que ele está no fundo do mar, na barriga do peixe, quando ele clama e diz: algas marinhas se enrolaram sobre a minha cabeça. Pastor Daniel, o que é algas marinhas? Algas marinhas é responsável por 80% do oxigênio da face da terra. Era Deus olhando e dizendo: o suco gástrico não vai te consumir, a falta de oxigênio não vai te matar, porque eu tenho uma obra para realizar na tua vida. Ele está no fundo do mar, na barriga do peixe, mas Deus está dizendo: não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. O texto diz que é esse cenário aqui, que Jonas está no fundo do mar, na barriga do peixe, que ele começa a falar com Deus. Aqui não, mas lá na Ceilândia tem uns crentes que quando o vento sopra, ele chega na consagração. Quando o vento sopra, eles aprendem o caminho do monte da Samambaia, o monte da Coca-Cola, o monte do Gama. Aparece monte para tudo que é lado. No momento de crise, no momento de calma, está igualzinho Jonas. O vento está soprando, está na barriga do peixe. Ele compara esse cenário como um inferno. E é nesse cenário que ele volta a ter o hábito de orar. Jonas começa a conversar com Deus, e é nesse cenário que ele está conversando com Deus que a Bíblia diz que o peixe vomita Jonas na praia. Eu amo o capítulo de número 3, porque o capítulo de número 3 diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu sou Deus de oportunidade. Eu sou Deus de segunda chance. Quem sabe tu chegou aqui, irmão, só o pó. Quem sabe caco entre outros cacos. O grandão está na casa e está dizendo: se tu quiser, a promessa ainda está de pé. Eu ainda vou realizar algo grande na tua vida. Deus é Deus de oportunidade. O profeta Ageu profetizou. Vou aproveitar o gancho e vou profetizar: a glória da última casa será maior, será maior, será maior do que a da primeira. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou de braço aberto, dizendo: vem, 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 vem. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado e diga: Deus é Deus de oportunidade. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: não perca a oportunidade de Deus. O texto diz que Deus é Deus de oportunidade. E quando eu estava vindo para cá, Lucas, eu me recordei, porque há 10 anos atrás eu decidi desviar. Aqui não, mas lá na Ceilândia tem uns crentes quando decidi desviar. Fugir do centro da vontade de Deus, irmão. Quem veio do mundo do crime? Está aqui minha tia que sabe o quanto eu dei trabalho para minha mãe. Decidi desviar, fui numa amiga, arrumei um 3 janelas. Coloquei na cintura, fui lá para a Planaltina. E quando eu estava voltando, uma blitz, mais de 5 carros parados, Lucão. E quando eu ia passando, o revólver estava incomodando, joguei ali no assoalho do carro. O policial me parou. E quando ele me parou, e na época, em 2010, irmão, estava com mandado de prisão, nem sabia. Fiquei sabendo porque quando eu reconciliei, fui lá me entregar e tinha um mandado de prisão lá. Eles mandaram parar, eu parei o carro, tirei o cinto. O policial olhou para mim e disse: encosta o carro ali.
naquela vaga. Aí eu dei uma ré, passei do primeiro carro que estava sendo revistado, passei do segundo, passei do terceiro, fui embora. Olhando pelo retrovisor, irmão, já viu aqueles filmes que congela tudo? Senhor do Tempo, tudo para. Quando eu estava saindo, irmão, parece que congelou tudo, Lucas. Todo mundo parado. Policial com a mão na arma, olhando para o carro, e o meu carro indo embora em câmera lenta. E eu consegui sair daquele lugar. Aí minha pastora chegou lá para me visitar e disse: meu filho, tu tem que voltar para a igreja. Eu disse: pastora, fica tranquilo, porque o grandão marcou um encontro comigo e falou no mais profundo do meu coração, dizendo: Daniel, eu tenho o poder de te prender e eu tenho o poder de te soltar. Se tu quiser voltar para a minha presença, eu vou fazer uma obra poderosa na tua vida, rapaz. A promessa ainda está de pé. Eu vim aqui como boca de Deus dizer para alguém: o grandão está na casa e está dizendo: eu sou Deus de oportunidade. Mas olhe para alguém e diga: não perca a oportunidade. Abrace a oportunidade. A oportunidade veio. Jonas abraça a oportunidade. A Bíblia diz que Jonas agora pega o barco certo, a direção certa, o caminho certo, a cidade certa, e ele começa a pregar. Nínive, uma cidade de 120 mil habitantes. E Nínive, uma cidade que para atravessar ela pelo meio, 3 dias de viagem. Jonas começa a pregar de manhã. Antes que o sol declinasse, o rei mandou soltar um edito dizendo: todo mundo em consagração, todo mundo de pano de saco, todo mundo com cinza sobre a cabeça, e a partir de hoje a gente só adora o Deus de Jonas, o Deus de Jonas, o Deus de Jonas. Pastora, eu vim aqui na autoridade do Espírito Santo liberar uma palavra do coração de Deus ao coração de alguém. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou colocar tanta unção, mas tanta autoridade, mas tanto poder, que alguém vai se converter através da tua vida. 120 mil almas se curvam diante de Deus. A gente fica pasmado quando alguém prega acerca de Pedro, que na primeira mensagem ganhou quase 3 mil almas, na segunda quase 5 mil almas. E Jonas, 120 mil ninivitas, está dizendo mais ou menos assim como disseram no Monte Carmelo: só o Senhor de Jonas é Deus. Todo mundo convertido. Uma campanha como essa, encerramento, alguém diria: coloca Jonas para pregar. O maior congresso de Brasília, uma DREB, coloca Jonas para pregar pelo menos uns 4 dias. De manhã, põe Jonas. De tarde, põe ele de novo. Porque a mensagem de Jonas faz com que os ímpios se convertam ao Senhor. Jonas se torna um dos maiores pregadores da face da terra. Era para descer daquele altar sorrindo. Era para descer daquele altar radiante. Mas a Bíblia diz que Jonas desce do altar bicudo. Jonas desce do altar com raivinha. Jonas desce do altar nervoso, pastor. Por quê? Porque Jonas queria que Deus destruísse a cidade de Nínive, como ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. E se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria: cuidado, viu? Para você não lançar no inferno quem Deus está querendo levar para o céu. Se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria: cuidado, viu? Para você não condenar aquele que Deus já absorveu. Aqui não, pastora, mas lá na Ceilândia tem gente querendo condenar quem Jesus quer salvar. Tem gente querendo destruir e abater quem Jesus quer levantar. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu levanto quem eu quero, na hora que eu quero. Eu sou Deus. Jonas quer ver a destruição de Nínive. Jonas está com raivinha. Aqui não, mas tem uns crentes que querem ensinar Jesus a trabalhar. Mas ele, Jesus, eu me recordo que
Quando eu fui pastorear a primeira igreja, 4 anos se passou, eu não sabia, pessoas que eram do meu convívio. 4 anos se passou, eu abri a segunda igreja. E quando eu abri a segunda igreja, que foi anunciado lá na sede, aí chegou o primeiro diácono e disse: pastor, eu tenho que confessar algo. Quando a pastora te enviou, eu disse: ela é doida. Logo ele. Mas hoje eu tenho que reconhecer o ministério de Deus na tua vida. Quando esse acabou de falar, veio o outro, com a mesma conversa. Ou seja, pessoas olham e dizem: ele não, ela não. Quem é que não se lembra? Me ajuda aqui só no retorno. Quem é que não se lembra de Ananias? O Senhor olha para Ananias e diz: Ananias, vai na rua chamada direita, tem um tal de Saulo de Tarso, ele está orando. Tu vai lá, coloca a mão sobre ele, porque eu quero encher ele do Espírito Santo. Aí Saulo olha e diz, aí Ananias olha e diz: Senhor, quem que é para orar por quem? Por Saulo. Saulo? Aquele que persegue a tua igreja? É. Aquele que açoita a tua igreja? É. Aquele que persegue e joga dentro da prisão todo que fala do seu nome? É ele mesmo. Senhor, muito ouvi falar acerca desse tal de Saulo. Parece que eu vejo Jesus todo educado, irmão, olhando para Ananias dizendo assim: aí, cala a boca, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Mas eu não gostei do jeito que ele prega, mas para mim é vaso escolhido. Não gostei do jeito que ele canta, mas para mim é vaso escolhido. Não gostei do jeito que dirige, mas não tem problema, é para mim, rapaz. E deixa eu te dizer um negócio: esse tal de Saulo aí, que você não foi com a cara dele, ele vai pregar para os reis. Quando ele diz reis aqui, ele está dizendo a alta sociedade. Só para a nata, vai sentar, a nata vai sentar e vai ouvir Paulo pregar. Era mais ou menos assim: Paulo vai pregar nos maiores congressos da face da terra. Fica tranquilo, viu? Porque Paulo também vai fazer cruzada, porque ele vai pregar para os gentios, e os gentios aqui eram os ímpios. Ele está dizendo: ele vai fazer cruzada, ele vai ganhar multidões e multidões em o meu nome. E fica tranquilo, Ananias, porque ele também vai pregar para os filhos de Israel. Em outras palavras, ele está dizendo: Ananias, tu vai ter que sentar para ouvir Paulo pregar. Tu vai ter que sentar ouvir Paulo pregar. O grandão está na casa e está dizendo: eu pego o pobre do pó, eu pego o pobre do monturo e coloco para assentar entre. Eu vou profetizar, joga a mão direita para cima. O grandão está na casa e está dizendo: eu escolho, eu levanto, eu unjo, eu separo, eu faço do jeito que eu quero. Pastor, tinha pessoa melhor do que tu. Tinha, mas Jesus me escolheu. Ponto final. O texto diz que Jonas está com raivinha. Bicudo. Birrento, né, Lucas? Aí Jonas sobe para cima do monte, irmão. E em cima do monte, o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, Jonas constrói uma cabana. Cabana que era feita de pele. Jonas constrói uma cabana no meio do deserto. O texto diz que Deus está olhando, como diz. Não sei se você vai entender essa frase, mas Deus está olhando aquela marmota que Jonas está fazendo. Deus está olhando e parece que eu vejo Deus olhando. Esse cabra está fazendo o quê? Ele faz uma cabana, pastora. Aí Deus olha e diz: coitado, a cabana que ele está fazendo, o sol vai torrar a cabeça dele. Deus olha e fica até com pena do camarada. Aí a Bíblia diz que Deus faz nascer uma planta, uma boboreira. Perceba que Jonas constrói uma tenda, e a tenda aqui está impossibilitada de proteger o profeta do sol. Então Deus olha e diz: eu vou dar uma força para ele. Já que ele está construindo as paredes, eu vou fazer o telhado. Enquanto Jonas está construindo a parede, Deus constrói o telhado. E a Bíblia diz que Deus faz o telhado ali para que o sol não fira a cabeça do profeta. Se eu fosse analisar esse cenário aqui para te explicar, para você entender, Jonas está debaixo de sombra e água fresca. Irmão, só uma pergunta: tem um lugar melhor do que sombra e água fresca? Tem não, né? Sombra e água fresca é uma maravilha. Jonas está debaixo de sombra e água fresca. O ambiente é favorável. A intenção do profeta é errado.
Porque Jonas está debaixo de sombra e água fresca, esperando ver a queda dos ninivitas. O lugar é confortável, o lugar é favorável, a intenção que é errada. Jonas está debaixo de sombra e água fresca, esperando ver Deus destruir os ninivitas. Aqui não, mas lá na Ceilândia tem gente que senta numa poltrona confortável como essa e diz: eu vou ver o momento que ela vai cair. Eu vou ver o momento que ele vai tombar, porque se ele tombar, a porta abre para mim. Tem gente, mas aqui não, mas tem gente que não sabe como funciona a chamada de Deus, aí ele quer puxar o tapete do outro para ver. Aqui não, mas o grandão está na casa e está dizendo: fica tranquilo, porque eu estou no controle de todas as coisas. Quem é que não se lembra? A Bíblia diz que Paulo, ele escapa de um naufrágio. Quando ele escapa do naufrágio, ele percebe que tem uma fogueira preparada pelos bárbaros. Aí Paulo está olhando para aquela fogueira, porque tem gente, irmão, que quando vê a fogueira da igreja apagando, aí ele muda de igreja, vai para outra igreja e diz: ah, rapaz, lá na pastora parece que o fogo está apagando. Aí ele muda, sai falando por aí. Só que crente que é crente de verdade, quando ele vê a fogueira apagando, ele não vai sair por aí divulgando, não. Ele vai procurar gravetos para que o fogo permaneça aceso. Aí Paulo pega alguns gravetos, Lucas. Quando Paulo pega alguns gravetos, a Bíblia diz que dentro daqueles gravetos tinha uma serpente escondida. Sabe por quê? Porque a serpente só se esconde aonde tem graveto molhado, aonde tem graveto seco. Porque aonde tem graveto pegando fogo, a serpente não consegue se esconder. Enquanto o graveto estava molhado, a serpente estava escondida. Aí a Bíblia diz que Paulo, ele vai lançar os gravetos dentro do fogo. Quando Paulo se aproxima do fogo, a Bíblia diz que a serpente começa a fugir do fogo. Sabe por quê? Porque a serpente não tem medo da minha eloquência, não tem medo do terno que eu estou usando, não tem medo do carro que eu vim, não tem medo do curso teológico que você tem, da sua conta bancária. Mas a única coisa que a serpente teme, estremece e sai correndo, é a presença do doce Espírito. Olha para alguém que está do teu lado e diga: a serpente só tem medo de fogo, viu? O texto diz que a serpente está fugindo do fogo, acomete a mão de Paulo. Quando ela morde a mão de Paulo, a Bíblia diz que os bárbaros olham e diz: vamos ficar olhando, observando o momento que ele vai cair, ou o momento que ele vai inchar. O momento que ele vai cair, ou o momento que ele vai inchar. Quem sabe, irmão, alguém montou a arquibancada e disse: vamos observar o momento que ele vai cair, ou o momento que ela vai inchar. Mas eu vim aqui como boca de Deus, profeta de Deus, dizer: nem vai cair e nem vai inchar, nem vai cair e nem, oh glória, eu vou profetizar, porque o diabo apostou pesado dizendo: vai cair ou vai inchar, mas o grandão está na casa e está escondendo na minha presença. Olha para alguém que está do teu lado e diga: fica tranquilo, não vai cair nem vai inchar. Lucão, ele está observando o momento da queda. Aleluia. Ele está olhando para o momento da queda. Quando de repente, irmão, o texto diz que Deus mandou um verme. Na tradução que eu li hoje, Deus mandou um bicho. Jonas está debaixo de sombra e água fresca, quando de repente Deus falou com o verme. Do capítulo 1 ao capítulo de número 4, tudo que Deus quer é que o profeta ouça a sua voz. Aqui não, lá na Ceilândia tem uns vasos com problema de audição. Deus fala A, ele não está entendendo. Deus está falando, ele não está ouvindo. Deus está dizendo, e ele está como surdo, indo na direção errada. À luz desse texto aqui, eu entendo algo, irmão. Porque a pergunta do texto é: se Deus está falando com um profeta,
E se o profeta não ouvir a voz de Deus? Você já se perguntou? E se o profeta não ouvir a voz de Deus? Eu vim aqui debaixo da autoridade dizer para alguém: não tem problema, viu? Se tu não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema. Pastor Daniel, tem não? Não, se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema. Sabe por quê? Porque a jumenta de Balaão vai ouvir. A Bíblia diz que o profeta está com problema de audição, mas a jumenta ouviu a voz de Deus e viu o anjo com a espada desembainhada, prestes a arrancar a cabeça do profeta. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, porque o corvo vai ouvir. A Bíblia diz que Elias estava precisando de uma providência, quando de repente o corvo ouviu a voz de Deus e trouxe para ele pão e trouxe para ele carne. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, o leão vai ouvir, porque o profeta novo deu ouvido para o profeta velho. Deus falou com o leão e o leão matou o profeta novo. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, o machado vai ouvir. Porque o machado caiu no fundo das águas, o profeta estendeu a mão, o machado flutuou e voltou para a mão do moço. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, o leão vai ouvir, porque a Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova, o leão ouviu a voz de Deus e não matou o profeta. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, o jumentinho vai ouvir. Deus mandou chamar o jumentinho, ele veio e entrou na entrada triunfante em Jerusalém. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, as ursas vão ouvir, porque as ursas ouviram a voz de Deus e despedaçaram os jovens que estavam zombando de Eliseu. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, a terra vai ouvir, porque a terra se abriu a sua boca e matou Datã, Corã e Abitão. Se o homem não quiser ouvir de Deus, não tem problema, a terra vai ouvir, porque a terra, diz a Bíblia, que ela chacoalhou e as cadeias de todos se abriram. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, o vento vai ouvir, a tempestade vai ouvir, o peixe vai ouvir, o verme vai ouvir, mas o propósito vai ser cumprido. Me ajuda a pregar, olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: se você não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, a pedra vai ouvir. Aleluia. Jonas está com problema de audição, não quer ouvir. Quer ouvir não, Jonas? Quero não. Então vou falar com bicho, eu vou falar com verme. Irmão, deixa eu conjecturar, Deus olhando assim, dizendo: verme, vai lá na tenda do Jonas e fere a boboreira. O texto diz que o verme fere a boboreira e a Eita glória. Da glória. O verme fere a boboreira, Lucas. E ela nasce no dia e seca no outro. Nasce no dia e seca no outro. Enquanto Jonas estava esperando a queda dos ninivitas, a Bíblia diz que o bicho estava comendo a tenda do Jonas. Pastor Daniel, não entendi. Se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria: tome conta da tua vida, tome conta da tua casa. Aqui não, lá na Ceilândia tem gente que gosta de tomar conta da vida dos outros. A Bíblia diz: vigia. Aí o crente está achando que é a vida alheia. Vigia, mas é a tua vida, irmão. Enquanto Jonas está olhando para a tenda alheia, o bicho está comendo a tenda dele. Enquanto Jonas está preocupado com a vida alheia, o bicho está devorando a tenda dele. E o conselho de Deus para alguém aqui nessa noite é: cuide da tua tenda. Lá em casa sou eu, minha esposa e mais 3 filhos. Irmão, está difícil cuidar daquela tenda. Aí a pergunta é: como é que tem alguém que não consegue cuidar da tenda alheia?
Porque a preocupação do Jonas é com a tenda alheia. Enquanto ele está olhando para a tenda alheia, o bicho está lá comendo a tenda dele. E o texto diz que a planta se seca. Jonas entra num prejuízo por olhar para a direção errada. Eu aprendi que Noé foi o melhor pregador e o pior pregador. Alguém sabe por que Noé foi o melhor pregador da face da terra? Ele foi o melhor porque ele ganhou a sua família. Sabe por que ele foi o pior? Porque ele não ganhou ninguém de fora. Ele não ganhou de fora, mas também não perdeu ninguém de dentro. Porque enquanto muita gente preocupa com a tenda dos outros, Noé estava preocupado com a sua tenda. E uma vez que ele se preocupa com a sua tenda, o texto diz que ele consegue ganhar a sua casa. Porque tem gente que diz: tu viu como é que está o filho de fulana? E a pergunta é: e o teu, está como? Tu viu como fulano não prega mais com intensidade? E tu já pregou quantas vezes? Rapaz, não está na mesma unção. E tu está como? Ele está na casa e está dizendo: olha para a tua tenda nessa noite. Olha para a tua casa nessa noite. Eu encerro agora. Um casal de jovens, até então que minha voz já foi. Recém-casados, Lucas, recém-casado. E já alguém disse por aí que no começo é só rosa, né? Como diz a palavra, né? Pregador de rosa prega os espinhos também. De vez em quando tem um espinho. De vez em quando tem um vento. De um amigo meu recém-casado foi me visitar. Aí ele: rapaz, mas não é assim, mas não é assado. E começou a questionar algumas coisas, Lu, que eu achei engraçado. Eu disse: meu filho, tu casou ontem. Eu já vou para 18 anos. Já vou para 18 anos de casado, tu casou ontem. Aí esse dia ele me ligou: pastor, eu falei para tu. Tu não acreditou no profeta? Recém-casado, aí a esposa quer mostrar o seu melhor. Eles estavam ali sentados sobre a mesa, tomando café. E o pior tipo de pessoa, irmão, é querer ser melhor em cima da miséria dos outros. Esse é o pior tipo de pessoa que existe. Aí ela está lá sentada, tomando café. De repente ela olhou, a vizinha estendendo roupa. Ela disse: meu bem, olha que vizinha porca. Os lençóis tudo amarelado. E começou a questionar com ele. E disse: se eu tivesse intimidade com ela, eu ia lá ensinar ela a lavar roupa. Ou então ia comprar o melhor sabão e presentear para ela. Porque essa mulher aí não deve nem saber qual é o sabão que tem que usar para que a roupa fique branquinha. Passou-se uns 3 dias, estava lá na mesma mesa tomando café. Quando olhou, disse: meu bem do céu, essa mulher não tem jeito não, uma mulher porca. Se eu tivesse intimidade com ela, eu ia lá e dizia: minha filha, aprenda a lavar roupa direito. Está aqui o melhor sabão, mas eu não tenho intimidade com ela, então não vou me meter com isso. Passou-se 8 dias, lá estava eles na mesma mesa tomando café. Quando ela olhou e disse: meu bem do céu, não é que a vizinha aprendeu a lavar roupa? Deve ter sido a outra vizinha do outro lado que ensinou, porque eu não tenho intimidade com ela. Porque se eu tivesse, eu tinha ido lá no primeiro dia. Deve ter sido ela. O marido olhou e disse: não, meu bem, é porque hoje eu acordei bem cedinho, mas bem cedinho mesmo, e decidi dar uma faxina na nossa janela. O problema não estava no lençol da vizinha, o problema estava na janela amarelada da infeliz. O grandão está na casa e está dizendo: enquanto você olha para a vida dos outros, para a casa dos outros, o Espírito Santo está dizendo: olha para a tua casa. Olhe para a sua vida. Porque quando você olhar para a sua casa, para a sua vida, para a sua tenda, para o seu ministério, para a sua vida espiritual, vai se cumprir uma das maiores promessas da Bíblia Sagrada. Pastor, qual? Nenhuma praga chegará à tua tenda. Eu vou profetizar de novo porque alguém não pegou. Nenhuma praga chegará à tua... Eu vou profetizar de novo. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Por que não vai chegar? Porque Deus vai te usar dentro daquela tenda, dentro daquela casa, para glória e honra. Se coloque sobre os teus pés. Oh glória.
Oh, glória.